Tá começando mais um Sem Nexo Podcast. Podcast sem pauta, sem roteiro. Eu sou o Eduardo Rodrigues e hoje o meu convidado está retornando ao Sem Nexo. Ele já foi lá na primeira temporada, né, e hoje ele está retornando aqui e vai contar o que mudou nesses quase 5 anos. Humberto Diarista, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, obrigado. Muito obrigado novamente, porque a gente incomodou muito pra gente. Eu sei, a produção incomodou bastante. Mas, antes da gente passar pro Humberto se apresentar, a produção tem alguns recados. É isso, produção? É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores, então? Vou começar pela Docilha, artigos de festa e doces em geral. Inclusive, o que está aí em cima da mesa foi eles que mandaram. Muito obrigada aí, pessoal da Docilha. Depois nós temos o Busanello Lanches e Pizzas. Um lugar muito bom para fazer happy hour aí para quem trabalha perto do Monte Verde. Todos os dias. Gente, maravilhoso o lanche deles, tá? O AF3D Mix, uma empresa de impressora 3D. Então, inclusive, aquele nosso logo que tá ali na mesa, aqui, né? Foi eles que fez para nós. Maravilhoso. O Colombo Futebol de Botão. É uma empresa aí que faz o futebol de botão personalizado para nós. Então, quem nunca jogou um futebol de botão ali na infância. O Caseirinhos da Mi. São bolos no pote aí com gosto de família, de infância. Inclusive, mandaram para nós um presente. Esse é pra mim? Não mesmo. Esse é... Convidado. Nossa, que sabor que é esse daqui, hein? Esse aí é de massa de chocolate com ganache de chocolate branco e ganache de chocolate preto. Olha, Delícia. coisa boa. Também temos o restaurante Gaivotas do Sambaqui, um lugar perfeito para um almoço com a família beira-mar e degustar os frutos do mar mais frescos da ilha. Também temos o Ney Lanches e Restaurante, uma ótima opção de almoço completo ou para uma grande fome à noite. Um grande abraço pro Ney lá. Temos aquela frase, produção. Hoje nós temos uma frase muito reflexiva, digamos assim. Você já notou como quase ninguém escuta de verdade? Será? Concorda, Humberto, que às vezes... Pois é, em qual sentido, né? Tem muitos sentidos. Mas então tá. Muito obrigado por ter vindo. Não tinha como não trazer o Humberto de volta. E principalmente depois que eu vi e notei nas redes sociais a evolução que tu teve na carreira dentro desses últimos 4 anos. Mas antes da gente falar sobre essa evolução, para quem não te conhece, vou te apresentar para o pessoal aí. Quem é o Humberto, qual é a tua profissão, quando que tu começou, fica à vontade, né? Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo espaço. É sempre um prazer estar sentado nessa mesa contando histórias, né? Compartilhando experiências e também servindo até mesmo de inspiração, né? Para quem possa estar aí passando por algum momento de instabilidade e tudo mais. Meu nome é Humberto, moro aqui em Florianópolis tem 9 anos, vai fazer 9 anos. Eu vim de Alta Floresta, no Mato Grosso, para recomeçar a minha carreira. Lá eu atuava como professor universitário no curso de agronomia e decidi vir para cá para recomeçar a minha jornada profissional como diarista. Tá, então o Humberto é agrônomo? Eu sou engenheiro agrônomo de formação. E veio para cá como diarista. Vim para ser um diarista, igual tá na camiseta aqui, ó, de Humberto. Quando me deu esse insight de vender faxinas, né, já pensei em juntar Humberto com um diarista e vim para cá para isso, cara, para vender limpeza. Que maravilha. E como que foi teu início? Olha, fiz umas faxinas de graça. Como todo mundo tem que começar, né? Para poder juntar conteúdos, né? Como eu vim para uma cidade onde ninguém me conhecia e numa profissão ainda onde mulheres, né, são quem fazem a limpeza, eu pensei, como é que eu vou conquistar meus primeiros clientes se eu não tenho indicação, né? E nem conhecidos para poder me indicar, né? Então, a única ferramenta que eu tinha à disposição para mim era a internet. Mas quando tu desembarcou aqui,
Tu já fazia esse teu trabalho lá ou não? Lá tu era exclusivamente professor universitário e quando desembarcou aqui que resolveu fazer essa... Exatamente. Lá eu encerrou meu contrato, era professor substituto, né? Então, quando finalizou o contrato, eu não quis mais seguir na área e finalizou aquele contrato ali de 6 meses, quando me deu esse insight de faxina, no próximo semestre eu já estava aqui em Florianópolis, né? Então, mas de onde é que surgiu essa tua ideia, assim? Por que te deu esse insight, assim? Cara, foi uma coisa meia mística, porque eu já estava assim, meio que insatisfeito profissionalmente, né? Pensando sobre o futuro, porque quando eu olhava ali para o meu futuro, eu ficava refletindo assim, tipo, cara, mas será que eu vou seguir numa profissão que não me preenche assim, né? Só pelo dinheiro, só pelo salário e tudo mais, e aí financiar casa, carro e tal. E eu queria algo assim, uma profissão que realmente me desse muito prazer fazendo, né? Que aquilo fosse algo que me transbordasse e não fazer pelo salário em si, né? Então, conforme o tempo foi passando e isso não foi acontecendo, eu fui desanimando assim, né? Tipo, cara, é isso aí, né? Tocar a vida aqui mesmo e vamos que vamos, né? Mas não é algo que eu realmente queria. Aí eu fui pro mestrado e no Espírito Santo e no mestrado eu questionei se eu realmente queria continuar naquela área, né? E aí eu decidi que não. Falei, cara, eu não vou continuar nessa área acadêmica. Quero poder vender alguma coisa, trabalhar por conta própria. Mas o quê? Ah, mas E aí então tu eu, já queria ser no mestrado, empreendedor. no mestrado deu esse start, Qual assim. que era o teu mestrado? Era sobre o quê? Eu fiz em produção vegetal. Produção Aham. vegetal. Fiquei 2 anos estudando mamão. Nossa. Tinha bolsa, não? Tinha, Tinha bolsa? tinha. CAPES? Aham, CAPES, aham. CNPq. Sim, sim. É aquela parcial ou integral? Não, integral. Integral, E, dedicação exclusiva, então tu tava pro e programa. eu consegui no primeiro mês, assim, já de mestrado, né? Ah, é. Foi muito legal, cara. Essa experiência do mestrado, porque depois eu usei muito, tá? Na faxina. Sim, a gente ganha uma bagagem ótima, né, no mestrado, Exatamente. né? A educação te traz isso, né? Ah, expande a mente da gente, né? A É, área da pesquisa, nossa, muita leitura, 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 leitura. Só que era aquilo, né? Conforme eu ia lendo e estudando, eu falava, cara, eu tô empurrando isso aqui. Eu não tô lendo com prazer, com vontade, né? É pra terminar o mestrado, é pra passar na prova e tudo mais. E aí começou a dar esse borbulhinho assim, do tipo, cara, e se eu trabalhar por conta própria, mas o que que eu vou vender e tal? Mas eu decidi não ir pro doutorado mesmo. Aí eu retorno pra Alta Floresta. porque senão seria mais 4 anos de mamão. Provavelmente, se eu continuasse com o mesmo orientador, Ia ser seria 4. mais 4 anos de mamão. Ah, ia ser complicado. Ai, cara, aí eu retorno pra Alta Floresta, retorno pra sala de aula e, e aí eu me deparo assim com uma realidade difícil assim de jovens, né, de alunos. Muito mais desinteressados, desrespeitosos, né? Então, eu percebi isso ainda. Eu falei, cara, eu ainda tenho que chamar a atenção para uma responsabilidade que é deles, né? E isso começou a me desgastar também. Aí foi onde eu decidi, falei, cara, encerrou esse contrato, não quero mais, mas o que que eu vou fazer da vida, né, cara? Tipo, eu sei o que eu não quero, mas eu não Não quero sei o que eu continuar aqui, né? mas eu não sei o que eu quero. E aí eu tava só eu e meu pai em casa, minha madrasta estava viajando, meus irmãos acho que já tinham saído de casa. E aí eu sempre cuidei de casa assim, né? Era uma forma que eu aprendi a ajudar, né? Que a faxina em casa ela não é uma opção, você tem que fazer, né? Porque a sujeira, se você não tira, ela vai te consumir. Ah, Então a limpeza ela não é uma opção, ela realmente é uma necessidade. Então eu entendi isso e cuidava de casa assim, né? E meus irmãos eram divididas as tarefas e tudo mais. Eu, por ser o mais velho, ficava com algumas atividades mais pesadas, tipo lavar banheiro, a minha irmã lavar louça, né? Então eu me tornei um bom dono de casa. E aí eu estava fazendo uma faxina em casa e varrendo ali. Eu estava na cozinha. Tava ali varrendo, tal, e pensando na vida, sabe? Assim, minha cabeça estava longe, assim, varrendo, pensativo. E aí eu dei uma desabafada, assim. Eu falei,
poxa Deus, como eu queria trabalhar por conta própria e ser valorizado pelo meu trabalho. Soltei essa, né? E aí que entra a parte mística, né? Porque dentro da minha cabeça, na minha consciência, não sei, mas eu ouvi a palavra faxina, como se alguém soprasse dentro da minha mente, assim, tipo, faxina, faxina. E aí, na hora que eu ouvi essa palavra que surgiu na minha mente, né, faxina, eu recomeçar como um diarista. É isso que eu tenho que fazer. E aí, toda aquela emoção de tristeza, de desânimo, cara, imediatamente se transformou em fé, esperança, determinação, tudo. Tanto que eu comecei a vibrar muito nessa questão da fé. Tipo, cara, é isso. Eu senti a verdade em cima da faxina. Tipo, cara, é esse o caminho que vai me levar para minha realização profissional. Porque eu estava o quê? Insatisfeito profissionalmente. Eu queria vender alguma coisa que eu gostasse, né? Para aquilo eu ter empenho, né? E conseguir crescer profissionalmente, né? Mas fazendo algo com prazer, com amor e tudo mais. E por incrível que pareça, esse caminho foi a faxina. Mas você sempre gostou de fazer a faxina ou não? Né? Normalmente o jovem em casa faz porque a mãe e o pai Exatamente. que é complicado. Mas tu sempre gostou dessa parte de faxina? Eu sempre vi a necessidade. Tipo assim, então eu aprendi a fazer sem sentir raiva. Tipo, normal, vamos lá, vamos limpar a casa, né? Muito dedicado e tudo mais. Não era uma paixão, tipo, meu Deus, como eu amo de limpar a casa. E não era um fardo como mas pra também muitas... não era um fardo, né? E aí, então, quando deu esse insight, eu falei, cara, eu vou vender a minha limpeza. Vou vender minha limpeza. E eu vou fazer disso o quê? O meu negócio, né? E vou fazer o meu negócio crescer em cima disso, da venda de limpeza, né? E aí foi muito engraçado porque naqueles dias ali que tinha me dado esse insight, uma inquilina do meu pai, ela foi viajar. E aí tu ficou lá pra cuidar do... ela pediu pra eu cuidar do cachorro dela. Hum. E aí quando tava próximo dela voltar, eu perguntei pra ela, falei, o que que você... Como é que eu perguntei pra ela? Acho que ela tinha contratado alguém. Acho que eu me ofereci pra limpar o apartamento dela. E aí ela falou, mas eu já contratei uma pessoa. Tá? Eu falei, tudo bem. Aí depois ela falou, Felipe, eu dispensei lá a pessoa. Meu nome é Humberto Felipe, né? Minha família só me chama de Felipe. Quem me conhece pela família me chama de Felipe também. Dispensei lá a pessoa, você pode limpar lá em casa. Cara, eu fui lá, falei, bom, vamos ver como é que é a vida do faxineiro, né? Claro. Fui lá, fiz um faxinão lá, tal, arrasta daqui, arrasta dali, limpa, limpa, limpa. E aí depois, aí ela chegou, tal, e não falou nada. Falei, putz, não falou nada, passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4. Nem um elogio? Nada. Meu Deus. Aí depois de uma semana ela falou, Felipe, você sabia que até hoje a minha casa tá limpa? Mesmo com o cachorro? Mesmo com o cachorro, eu... dei aquele alívio, assim, né? E ela falou, passa lá no meu consultório que eu vou te dar uma limpeza. Aí eu limpei a casa dela, ela limpou meus dentes. E aí eu falei, cara, é isso daí. Aí apareceu uma outra diarista, por acaso, batendo palma lá em casa. Ela, aqui é a casa da fulana? Não. Ela, por quê? Tipo, não, é que eu vim fazer uma faxina pra ela, né? Não é aqui? Eu falei, não, ela deve morar aqui nos fundos e tal, né? E eu perguntei pra ela, quando tá a tua faxina? Pesquisa de mercado, Pesquisa de sem mercado, saber, mas né? é pesquisa de mercado. Aí ela, olha, R$100. Até R$100 ela falou, né? Tipo, se a casa não tiver assim e tal, é menos, mais, eu cobro até R$100. Aí eu pensei, olha, se eu fazer, sei lá, fechar o mês fazendo 5 faxinas por semana, então no mês dá 2.000. Então 2.000 em 2016, né? Era grana. Até que dá pra se manter. E isso me deu coragem, assim, de sair da minha cidade, né? E buscar recomeçar em outra cidade. Aí escolhi Florianópolis. E aí quando eu desembarquei aqui, não conhecia nada, ninguém. Primeiro eu me ambientalizei aqui. E assim que eu me ambientalizei, eu pensei, cara, eu preciso fazer amizade com pessoas aqui para alimentar minha rede social. Eu quero começar me divulgando na internet já com um portfólio, né? Ou seja, a pessoa ela vai entrar no meu perfil, ela vai ver ali alguns trabalhos já feitos, né? Então, eu conversei com uma vizinha minha,
e contei a história. Falei, olha, eu vim pra Floripa, tal, recomeçar, vou recomeçar como diarista. Você empresta a sua casa pra eu limpar e fazer fotos, vídeos e tal? Ela, na hora, né? E aí a dona das kitnet, fui lá, conversei com ela também, que a gente já tinha pegado uma certa intimidade, por Sim. isso que eu falo questão da confiança, né? Isso. Eu não era mais um estranho pra elas. Sim, já Entendeu? tava ali com... Já estava ambientalizado, então eu deixei de ser um estranho. Porque se eu já chegasse e falasse, não, peraí, esse cara é um estranho, não vou Normalmente deixar o ele entrar homem na minha é casa. um homem querendo vir limpar minha casa. É a primeira coisa que a pessoa pensa. Exatamente. Então, como a gente já tinha uma certa intimidade, elas deixaram. Aí limpei a casa delas, fui lá, gravei, filmei, limpei a casa da outra, fui lá, gravei, filmei. Aí a minha kitnet também, deixei ela sujando um bom tempo. Fui lá, gravei, filmei. E aí elas contaram pra dona da academia. E a dona da academia falou, quero ver se a limpeza dele é boa mesmo. Aí eu fui lá na casa da dona da academia, pedi pra você deixar eu filmar e tal. Levei uma fotógrafa pra fazer as fotos, né? E comprei 1 hora do trabalho dela. Primeiro eu perguntei assim, quanto que é pra você ficar 8 horas, né? Cara, agora ela passou o orçamento. Pô, 8 horas, imagina? Eu inocente, né? Aí quando ela passou o orçamento, E 10 minutos é quanto? Quanto que pode ser 10 minutos? 10 minutos quando ela passou o orçamento. E 1 hora? Quanto que é 1 hora? Aí ela, tanto. Falei, tá, então eu vou fechar 1 hora. Aí fiz um roteirinho, né? Sim. Pra compensar essa 1 hora, né? Então, ela não tirar o dedo ali, né? Não tirar o dedo, né? Eu falei, falta aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui. Essa 1 hora tinha que render, né? Aí, beleza, gerei todos esses arquivos aí e tal, publiquei ali na página, mas não tinha lançado a página ainda, né? E aí, quando eu lanço a página, que a minha família ficou sabendo o que eu vim fazer em Florianópolis, que eu não tinha falado. Ah, porque a família não sabia. Não, só sabia que eu tava doido, que de repente eu fui embora, né? Mas tu não quis contar por alguma repercussão da família, do que eles iam achar, ou simplesmente tu queria falar, não, eu vou fazer e depois eu falo, assim, não teve nenhum... Cara, eu resolvi não contar por uma frase que eu escutei de um colega do mestrado, que ele falou que foi o avô dele que disse pra ele. Ele falou assim, o seguinte, que o segredo do sucesso é o segredo. É verdade. E aí, então, quando me deu esse insight, eu senti toda essa verdade em cima disso, eu falei, cara, eu não vou falar nada pra ninguém. Porque se eu falo, sempre tem aquela pessoa que fala, será? Mas você vai fazer isso mesmo? Você tá maluco, você tá quem maluco, sei lá o quê. Então, tipo assim, eu não quis poluir a minha mente com a opinião das pessoas. Então, tipo assim, deixa elas pensar o que elas quiserem, o que eu vou fazer, porque já sou maior de idade, né? Não devo satisfação de nada. Vou me manter, então tá tudo certo, né? Mas ficou esse burburinho assim, tipo, não, peraí, ele foi embora do nada? O que será que ele foi fazer? Será que ele foi fazer lá? Santa Catarina. Né? Tipo, minha madrasta até perguntou, tá, mas você tem alguém em vista lá já? Não. Você conhece alguém lá? Não. Você já tem onde ficar lá? Não. O que tu vai fazer? Mas como que você vai assim? Eu vou. E eu comprei as passagens sem ter lugar pra ficar. Desembarcou aqui e foi atrás de uma kitnet. Não, faltando 15 dias eu achei. Poxa, imagina. Achei um lugarzinho ali. E aí foi eu ambientalizando e tal. Aí lancei a página, quando eles ficaram sabendo e tal. E aí super me apoiaram, tá? Porque eles viram assim o quanto que eu estava focado, né? É claro que teve um choque de realidade para muitos, né? Um mestrando, né? Um mestre, agrônomo, agora limpando casa de outras pessoas em um outro estado. Cara, a minha avó materna chorou. Porque para ela era um motivo de muito orgulho, né? O primeiro neto que fez uma faculdade, que se formou, que dá aula na universidade, que é um mestre ainda, né? Então, tipo, o ego dela como vó tava lá em cima, Imagina. né? Meu neto. Aí quando ela viu isso, ela, cara, não acredito que ele fez isso. E ficou muito triste, né? Porque, tipo, tá, mas agora ele tá numa profissão que a minha vizinha que faz, que não estudou, que sei lá o que e tal, né? E aí a minha prima foi e consolou ela. Falou, não, vó, agora ele tá fazendo algo que ele gosta, tá, e tudo mais. Mas eu nem fiquei sabendo disso, né? Fiquei sabendo disso só depois. Só lá na frente. E aí, cara, dá-lhe impulsionar. Eu pagava o Facebook para impulsionar uma daquelas publicações, né? Sim. E aí começou a vir os primeiros clientes, cara.
Aí, conforme ia vir esses primeiros clientes, eu pedia, posso gravar, posso filmar, posso tirar umas fotos para continuar alimentando a rede social, que até então era a minha única fonte de indicação, né? Mas provavelmente tu deve ter recebido alguns nãos, né? Pra não Sim, filmar e não tirar foto. sim, Mas tu explicava o porquê do que tu sim, tira as fotos. sim. Que era Era pra sempre colocar para lá. divulgar o meu trabalho, né? E as pessoas, sim, claro, tal. Então eu fazia muito, muito vídeo, cara. E, e aí, desses vídeos que eu ia fazendo, né, algumas pessoas iam me contratando. A grande maioria mesmo achava estranho. Tipo, será que esse cara limpa mesmo? Tipo, esse cara bombadão, fazendo É, faxina. imagina o marido lá, barrigudo, sentado no Aham. sofá, chega um homem Tipo, bombado. porra, esse cara não vai entrar aqui em casa, Vai né? entrar aqui em casa pra limpar a casa? Exatamente. Aí E- deve ter tido então, isso, né? muitos, cara, muitos. Teve uma vez que eu encontrei dentro do ônibus, voltando uma faxina. Ela, ô, você que é um diarista? Falei, sim, sou eu. Ela, olha, eu tava pra te contratar, até te mandei mensagem no WhatsApp, você me respondeu e tal. Só que na hora que eu mostrei a tua foto pro meu marido, Ele não deixou. ele proibiu eu de te Ele limpou contratar. a casa. Meu marido limpou a casa, não Ele, precisa. Não precisei ele chamar. não deixou de chamar. Eu falei, tudo bem, fazer o quê, né? Eu preciso ir atrás do sim, né? Os não tem de monte, né? E, e aí, essa primeira cliente, olha só que engraçado, né? O marido dela foi quem viu a minha publicidade. E aí mostrou pra esposa dele, falou, olha, um cara que faz faxina. Aí ela, eles olhando, tipo, e aí, vamos testar, né? Porque como é que vai ser, será, né? Só que eles já estavam assim tão frustrados com as antigas prestadoras de serviço, eles falaram, tipo, vamos pagar pra ver, né? Até porque era, né, uma profissão um pouco desvalorizada Sim, pela forma e como era feito, né? Era sim, algo assim, um valor mais baixo, né? Às vezes o pessoal né, não realizava aquele serviço realmente, né? Então sim, tinha um pouco dessa da caricatura assim daquela diarista, né? sim. Vou contratar uma diarista, tanto que a gente via em filme, em programa de TV, Sim, sim, sempre com uma cara de coitada, isso, né? Que aquela remete à pobreza, cansada, necessidade. isso aí. E Sim, aí o dono do imóvel, né, lá fica, pô, vou botar uma pessoa desconhecida aqui dentro, é, né, para ficar vendo as nossas coisas, tá? sim, Tinha isso. Então, sim, quando surgiu algo diferente, isso despertou a curiosidade. sim, Opa, sim. será que Tipo, cara, será que ele limpa bem? e a tua ideia era realmente mudar essa visão, assim, do início, tipo, ó, eu vou sair dessa persona padrão que existe no mercado Aham. e vou para um outro lugar Sim, diferenciado. exatamente. Porque aí eu já entrei na parte de venda, né? Porque eu falei, cara, eu preciso me destacar. Porque senão eu vou ficar recebendo o quanto que o outro tá afim de pagar, né? Então eu já tinha consciência que para eu ser bem pago, bem valorizado, eu precisava me tornar referência. E tinha que ter um diferencial forte. E aí eu fui em busca desse diferencial. Então aí que entra a parte do mestrado. Aí que eu queria Porque, fazer essa ligação. porque no mestrado a gente faz muita pesquisa, cara. Uhum. Muita pesquisa. Pesquisa, pesquisa, lê, artigos, artigos, artigos. Então eu comecei a pesquisar mesmo esse mundo da faxina ali. Então eu fazia muita enquete com os clientes. Ó, o que você achou da minha limpeza? O que eu posso melhorar? Né? E eu deixava eles super à vontade. Porque eu fui atrás de curso para ser diarista. Eu fui atrás de treinamento para ser diarista. Porque como é que eu vou vender alguma coisa que eu não sei fazer muito bem? Como é que eu vou vender um serviço mais ou menos? Eu preciso vender um bom serviço, né? Então vamos supor, se eu quisesse ser barbeiro, tem curso para barbeiro. É. Se eu quisesse ser maquiador, pô, tem curso para maquiador. Se eu quisesse ser cabeleireiro, tem curso para ser cabeleireiro. Só que no pra diarista não Só tem. que quando eu quis ser diarista, e aí? Como é que faz? Então eu sobrava só algumas dicas caseiras do YouTube, mas com muita misturinha, né? Uhum. Eu falei, cara, não tá certo isso, porque eu vim de uma área técnica. Claro, Mestrado é técnica. é claro. Então é técnica de pesquisa, técnica disso, técnica daquilo. Então, como é que eu vou chegar no meu cliente, olhar para uma situação e perguntar para ele, você tem um amaciante, vou misturar com bicarbonato, com vinagre e tudo mais, né? Isso não é profissional. Eu queria ser profissional, né?
sei lá, um maquiador, por exemplo, ele não vai fazer uma misturinha para pintar a sua cara. Ele tem a melhor maquiagem, a melhor base, o melhor pincel, o barbeiro, a melhor máquina, a melhor tesoura, a cabeleireira, a melhor tesoura, os melhores produtos. E na faxina, Não tinha o melhor pano, né? não Sim, tinha, vai chegar com o tipo, melhor pano. Não tem. eu não achei nada na internet, né? Falei, cara, eu vou ter que descobrir tudo isso na prática. Aí eu peguei toda essa parte da pesquisa do mestrado e comecei a estudar, tanto o produto quanto a visão do cliente sobre a expectativa dele de um bom prestador de serviço de limpeza. E aí eu fui somando tudo isso, né? Porque eu precisava saber como me posicionar como profissional e como limpar as superfícies, né? Porque a experiência que eu tinha era de limpar a minha casa. Então eu falei, cara, bom, eu vou chegar na casa dos clientes e vou fazer a mesma limpeza que eu faço na minha casa. Cara, grande ilusão. Porque não é, né? Porque não é, né? Não é. O móvel daquele cliente é outro móvel. Exatamente. Tanto que na minha casa lá no Mato Grosso, o box do banheiro, por exemplo, era de alvenaria. Aí eu cheguei aqui para fazer as limpezas, eu já me deparo com um box de vidro. E agora? Falei, cara, e agora? Entendeu? Lá na minha casa eu fazia a misturinha do sabão em pó com água sanitária e o Bombril. Agora ali não tinha como chegar Falei, com. cara, e agora? Então, essa essa estratégia que eu usei no vidro, eu sempre conto ela, né? Porque eu não sabia limpar. Eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou limpar a superfície que eu não sei? Mas sem demonstrar para cliente, que eu também não sei. Porque como é que eu vou chegar para cliente e falar, cara, eu não sei limpar isso daqui, você me ensina? O que o cliente já pensava? Putz, joguei meu dinheiro fora, né? O cara não sabe limpar. Aí eu perguntei para ela bem assim, chamei ela, né? E perguntei, hein, como que você gostaria que eu limpasse o seu box? Ah. Entendeu? Perguntei bem assim pra ela, como se fosse fazer uma gentileza, né? Tipo, como que você gostaria que eu limpasse o seu box? Ela, pode ser esse produto aqui, com essa esponja aqui e tal, tá bom, era assim que as outras faziam e tal, pode ser assim. Então é assim. Já sei Então como eu é que vou eu vou por, fazer, vou né? por aqui, Vou então. por aqui, então. E foi assim, pesquisando na internet, dicas e técnicas de limpeza, testando muita coisa na prática ali, vendo qual que dava mais rápido, porque o meu foco era técnicas. Porque quando você domina uma técnica, você só repete ela. Vamos supor, essa técnica aqui de limpar vidro, deu certo? Então, onde tem vidro, eu repito essa técnica. Essa técnica de limpar piso. Então, onde tem esse tipo de piso, a situação, eu repito a técnica. Né? Então, eu queria saber quais eram as técnicas que iriam otimizar o meu tempo e diminuir o esforço físico. Né? Só que, para você saber a técnica, você precisa saber qual o produto que eu vou utilizar, qual o equipamento, qual o acessório e tudo mais. E qual a superfície, né? Identificar os tipos de superfície. Então, cara, foi anos, né, para eu ter uma bagagem maior de técnicas de limpeza e aprender a me posicionar como profissional também, né? Porque eu saía muito tarde das casas, tentava dar conta de tudo, entrava às 7h30, saía às 7h30 da noite, fui desanimando por conta disso, né? Por mais que a grana estivesse entrando ali, eu comecei vendendo as faxinas a 150. Ah, mas aí a gente também não lembra que tem a parte física aí, né? Não só a parte emocional, mas imagina, pô, o dia inteiro, várias casas. E a gente sabe, as mulheres têm essa jornada dupla, né? Sim. Então, quando tu entra nesse mundo, tem essa parte física mesmo. Como que eu vou dar conta fisicamente? Eu preciso de descanso, mas Sim. ao mesmo tempo eu preciso crescer. É, Ao mesmo tempo eu tenho que ganhar mais, então eu tenho Sim. que otimizar a força. Né? exato. E aí, eu brinco que as minhas primeiras mentoras foram diaristas isauras, né? Porque elas não me ensinaram muito bem, elas me ensinaram a ser um escravinho também, né? Porque tem essa herança, né? Tem. Elas não vêm de um passado de valorização, de Não. reconhecimento, né? Então elas acabam passando isso para frente, para os filhos, para as filhas, né? Então elas falaram, Humberto, o cliente ele dá tipo assim, você dá o seu valor pro cliente, entendeu? Aí o cliente às vezes pode dar uma choradinha ou não, e aí ele dá a passagem e dá a alimentação. E aí você tenta dar conta de tudo, né? E aí eu comecei assim, entendeu? Tipo, Humberto, quanto é que é a sua faxina? Tanto. Aí eu falava, mas tem que pagar minha passagem, tem que pagar minha alimentação. Entendeu? Esse cliente, tá, ok. E aí entrava lá, tinha hora pra entrar, mas não tinha hora pra sair, tinha que dar conta de tudo. E aí, beleza, no começo, ok, tinha recém começar nas faxinas, tava no pique da energia, né? Musculação ajuda muito e tal, então vambora. Só que chegou uma hora que o físico ele não começou a estagnar, tipo, cara, tô chegando tarde em casa, final de semana eu só quero dormir, né?
Não tô tendo tempo e nem disposição para mim. E aí foi onde eu comecei a questionar se aquela vozinha que eu escutei lá atrás, realmente falou a verdade. Será que ela me jogou numa furada? Será que ela me jogou numa furada? Porque, tipo, cara, não pode ser isso, ser diarista, entendeu? Eu não posso estar condicionado a viver essa situação por ser diarista, né? Eu tenho que ter qualidade de vida como qualquer trabalhador. Tu estava numa profissão que, vamos dizer que historicamente se vê é desvalorizada e tem que, entre aspas, para limpar chão, limpar, então é algo pesado, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem que ganhar pouco para fazer isso mesmo, para sustentar a família e tal. E aí, quando tu entrou nesse universo, pelo que tu tá me dizendo, tu virou um inconformado. Tipo, opa, peraí. Aqui tem um mercado que eu possa ganhar dinheiro. Tá legal. Mas eu não posso me conformar como todos os outros. Eu tenho que sair dessa zona de conforto, entre aspas, que não era conforto nenhum, mas eu tenho que ser um inconformado com esse estado aqui e mudar essa chave. Essa chave, então, teve lá no início, quando começou a sofrer mais. Sim, porque eu comecei a não achar justo. Falei, não, peraí, aquela pessoa que trabalha no comércio, ou aquele outro empreendedor, enfim, eles têm uma vida após o trabalho, né? E eu tava sem a minha vida após a faxina. Eu preciso ter uma vida após a faxina. Eu tenho que ter disposição para terminar a faxina. E se eu quiser fazer um crossfit, eu tenho que ter uma energia sobrando, entendeu? Academia, lazer e tudo mais. Então, eu percebi que não estava me sobrando tempo e disposição, né? Porque final de semana você quer só descansar, porque vai vir ali mais uma semana cheia, né? Eu comecei a ficar muito reflexivo com relação a isso. Tipo, cara, como é que eu faço agora para ter qualidade de vida nessa profissão? Porque o dinheiro ele tá entrando. Só que o custo, né? Qual custo? Então tava pesado. Tava sacrificando demais um lado, e né? aí eu comecei a entender muitas coisas. Por que muitas diaristas têm hernia de disco, sabe assim, trabalham com punho, ombro, sabe? Tudo ruim. Por conta de muita lesão de esforço repetitivo. E pesado, né? Falei, cara, esse vai ser o meu destino também, mas eu preciso entender aonde é que eu estou errando no meu posicionamento, para eu ter qualidade de vida. Então isso ficou me incomodando. Continuei ali nas limpezas, tá? Os clientes começaram a me indicar, comecei a ter muita indicação boca a boca. Só que isso era uma coisa que me incomodava, o fato de eu não estar com tempo e disposição para mim. Embora eu tava com a agenda cheia e fazendo grana e tal, né? E aí o que me ajudou a virar a chave foi uma cliente. Uma cliente. Dona Lucia, o nome dela. Dona Lucia, ó, você me tirou da escravidão. A casa dela era uma casa atípica, porque ela é neurótica por limpeza. Então, tipo, a primeira vez que eu cheguei na casa dela, eu pensei, o que eu vim fazer aqui? Porque eu estava acostumado a limpar casas que estavam com acúmulo de sujeira. Então eu via o resultado do meu trabalho, né? Mas a casa dela estava mais limpa que as casas que eu limpava. E como que tu ia fazer isso? Como é que eu vou conquistar essa cliente agora, se a casa dela tá mais limpa que as casas que eu limpava, né? E aí eu falei, cara, preciso ter uma estratégia, né? Aí qual que foi a minha estratégia? Conversei ali com ela e tal. Então eu ia lá, limpava o cômodo, o pano saía limpo, o pano do chão, que eu limpava o chão, saía limpo. Nas outras casas saía preto, sabe aquele risco preto? O dela saía aquele limpo. E agora? Aquilo suor só aqui, ó. Falei, meu Deus, essa cliente não vai me chamar nunca mais. Aí, falei, cara, vou ter que usar o meu carisma ao meu favor agora, né? Aí eu chamava ela e brincava. Falou, dona Lucia, ó, terminei de limpar esse cômodo aqui. Entra ali e vê se eu limpei bem limpinho. Entra ali e vê se ficou faltando alguma coisa. Entendeu? E realmente ficava, só que eram coisas mínimas, né? E aí eu voltava, refazia e tal, tudo que ela queria. Então todos os cômodos que eu ia limpando, eu ia pedindo pra ela entrar e fiscalizar. Mas com amor, com carisma, pra realmente ela se sentir confortável pra fazer isso, né? Pra entender, viu? Ele tá preocupado aqui comigo, de entregar um bom trabalho. Exatamente. Só que mesmo assim eu não tava com muita fé, não. Aí terminei o trabalho e tal. Aí ela falou, olha, você tem disponibilidade para daqui 15 dias? Eu, caraca, como é que ela gostou mesmo? E aí quando eu retorno lá, na próxima quinzena, cara, foi uma cena assim muito engraçada. Eu abri a porta, ela tava com o pé quebrado. Por isso que ela me contratou. Porque ela limpa a casa dela, né? Então ela precisava de alguém porque ela quebrou o pé.
limpando a casa dela, inclusive. Imagina. Da escada, torceu da escada. Aí ela tava sentada assim, e do lado do banco tava os produtos, balde, vassoura, rodo. Ela falou, Humberto, ela entra aí, Humberto, ela também é muito engraçada, né? Entra aí, Humberto, que hoje eu vou te ensinar como eu quero que você limpe a minha casa. Rapaz, ali eu tive um curso, e avançado ainda, né? Porque eu comecei a ver sujeira que eu não via na casa dos outros clientes, porque era tão minúscula. Tipo, eu limpei o quarto dela, ela foi lá, entrou, ela, Humberto, você não tirou o mofo do painel da televisão. Aí eu voltei lá, falei, cara, cadê esse mofo? E olha daqui, olha dali, olha daqui. Falei, cara, de onde tá esse mofo? Eu fui lá e chamei ela. Falei, dona, você me mostra onde tá esse mofo, né? Aí tava bem assim, ó, tipo, o painel da TV aqui, né? Uhum. Tava aqui, ó, na quina, uns pontinhos, pequenininho assim, ó. E eu, olha onde ela olha onde ela... consegue. Aí terminei de limpar o banheiro e tal também. Ela falou assim, Humberto, você tirou o mofo do banheiro? Aí os botões pensando, né? Eu falei, não tem mofo no banheiro, né? Ela tem porque eu entrei lá e senti cheiro de mofo. Aí eu, cheiro de mofo? Eu não... Floripa mofa muito, né? Eu tava recém-chegada na cidade, não conhecia o cheiro do mofo, né? Sim. Ela tá cheirando mofo banheiro. Eu, tá, mas onde que tá esse mofo então, né? Porque no banheiro não tá. Aí ela, experimenta então abrir a gaveta do armário, da pia, e olhar embaixo. Cara, quando eu olho embaixo, tá uma mancha verde gigante assim, ó. Ela, tá, então, ó, eu quero que você limpa isso. Molha esse paninho com água sanitária, passa, aí toda vez você dá uma olhadinha, tal e tal. Então, eu comecei a replicar as técnicas dela em outras casas, né? Que eu saía mais tarde. Sim. E aí, um dia almoçando, porque nessa época os clientes, eu pedia pra eles me fornecer alimentação, o almoço, né? Almoçando ali e tal. Eu, de novo, fui fazer aquele... Sabe? Eu, ai, dona Lucia, olha, quem dera se toda casa fosse igual a sua, né? Porque eu era uma faxina mais leve e eu conseguia sair do meu horário até antes, né? Uhum. Aí ela, por quê? Eu falei, nossa, tem cada casa que eu pego que eu saio 8, 9 horas da noite, né? Aí ela, e por que que eu saio? E por que que você sai esse horário? Eu falo, ué, até eu dar conta de tudo, às vezes eu fico até esse horário. Aí ela, muito despretensiosamente, perguntou pra mim, e que culpa você tem que a pessoa deixou a casa dela 6 meses, 7 meses sem limpar? Cara, parece que ela tirou com a mão, assim, ó. Quando ela perguntou, peso. que culpa você tem? Eu, era isso. O peso dessa obrigação de ter que dar conta de tudo, de uma responsabilidade que não é minha. É a pessoa que tem que ter o dinheiro suficiente, né, para arcar com as despesas e a situação da casa. Claro. Eu não tenho que tirar de mim. Só que eu tava tirando de mim. Mas por que eu tava tirando de mim? Porque me ensinaram que ser diarista é ser assim. Então por isso que eu não olhava para isso. A pessoa fica lá 30 dias sem passar um pano na casa, te contrata que um dia tu limpe o que ela não limpou durante 30. 30 horas mais limpinhas. Ah, tá. Não, você pegava casa de 6 meses, Nossa. 8 meses. Então a pessoa falava, eu tô há 5 meses sem chamar ninguém. Então você pensa, né? E então. Aí tu saía culpado. Né? E ainda muitas vezes eu ficava até tarde e ainda não conseguia dar conta de tudo, né? Então ainda pensava até em talvez voltar no outro dia. Tamanho peso na consciência. Tipo, meu Deus, não dei conta de tudo. Não. Então colocaram uma crença na minha cabeça que isso era uma verdade por ser diarista, que eu nem olhava que isso era o que estava me matando mesmo, né? Consumindo ali, me consumindo. É verdade. Então quando ela perguntou que culpa eu tinha, eu... Era isso. Falei, cara, eu não tenho culpa que a pessoa ficou 30 dias, 4 meses, 5 meses sem limpar a casa. Que culpa eu tenho que acumulou a sujeira? Né? Então, tipo, não foi eu que deixei a casa sem limpar. Não foi eu que coloquei 4 gatos, 2 golden. Aquele mofo todo lá embaixo. Não foi. Falei, cara, não foi. E aí só que eu precisava também ser estratégico, né? Porque eu falei, bom, agora eu entendi que eu não tenho que dar conta de tudo. Mas como é que vai ser vantajoso para o cliente me contratar sabendo que eu vou ter um horário para sair, né? E que pode ser que eu não entregue toda a limpeza. Aí que foi o lance. Aí é o lance. Mas então, antes de tu trazer esse lance, a produção tem alguma
Alguma coisinha pra nós aí, produção? O que chegou aí? Chegou mais um presente de mais um apoiador. Oh! Olha o que chegou. Uma pizza. É isso? Rapaz! Pizza do Busanello. Fresquinha! Nossa, olha. Top, hein? Então, agradecer ao Busa lá. Busa, muito obrigado. Como é que é o nome? Busa? Busanello. Busanello Lanches. Brigadão, Busanello, É. lanches e pizzas. Muito Tá bom. cheirosa, hein? Tá. Vou deixar. Fica à vontade. Deixa tampadinha por enquanto pra não perder o... Pra não esfriar, Mas já pode ir comendo também, né? Se Pode, quiser. Não tem problema nenhum. Tá liberado. Esse Tá é nós liberado. mesmo. Então, agora é que vem a estratégia. Agora que vem a estratégia. Como que tu ia convencer a cliente que ficou 4 meses sem limpar a casa, Aham. te pagar um valor que já estava um valorzinho um pouco maior do que o mercado, Sim. acredito. Sim, já tava... Graças a Dona Lucil já tava Já cobrando um estava pouco bem. mais. Mas que a culpa de não ter ficado 100% limpo não era do diarista, mas sim da pessoa que demorou todo aquele tempo para te chamar. Sim. Como que tu conseguiu fazer isso? Bom, várias estratégias lançadas ali, né? O que eu pensei? Eu falei, cara, a minha limpeza tem que ser mais vantajosa do que contratar a baratinha que faz tudo. Sim, é o É. diferencial. Então, tipo, a minha que é mais cara, com hora pra sair, tem que ser mais vantajoso da baratinha que faz tudo. Mas como? Então, aí que entrou a questão das minhas pesquisas com os clientes, né? O que poderia melhorar na minha limpeza? O que, sei lá, você espera de um bom diarista e tudo mais. A questão do feedback, toda faxina, eu pedi um feedback. Toda faxina. E eu sempre deixava os clientes, assim, muito à vontade para eles se posicionarem, né? Porque muitos tinham até receio, porque muitas pessoas de serviço não gostam de ser pontuadas sobre aquilo que não ficou bom. Eu já era o contrário. Me fala, me mostra, entendeu? A gente tinha, tem ainda, né? Uhum. No mercado, aquele profissional que se recebe uma crítica, ele já não vai mais. Ela até fazia um trabalho bom, Uhum. a cliente gostava, o preço dela até não era tão alto, mas era alguém que não gostava do feedback negativo. Sim. Não recebia bem aquele feedback, né? Sim. Então, o cliente também não estava acostumado a dar esse feedback, né? Não tava. Então eles ficavam até surpresos, tipo, nossa, é tão difícil, né? Alguém que aceita uma correção, digamos assim, né? Só que se eu não tiver esse feedback, como é que eu vou melhorar? Porque não tem como saber, né? Como é que eu vou saber se meu trabalho tá bom, não está bom, se ele tá evoluindo, se ele não tá? Então eu preciso saber se o meu cliente ele está satisfeito com o meu trabalho e o que eu posso melhorar, né? Então toda faxina eu pedi esse feedback. E aí vinha, tipo, o vidro ficou manchado, o vidro de tal lugar ficou manchado, ou talvez o piso ficou manchado, os cantinhos de tal lugar e tal. Então eu fui buscar essas técnicas. Cara, eu preciso técnica para limpar vidro. Eu preciso saber uma técnica para limpar o porcelanato, eu preciso atrás de uma técnica para isso. Então eu fui em busca de melhorias no meu trabalho, né? E fui buscando, cara, estudar aqui, estudar ali, assistir um vídeo aqui, um vídeo ali e tal. Aí quando eu conheci a Dona Lucy, que ela me ensinou a limpar a casa dela, do jeito dela, ela me ensinou muitas técnicas. E eu comecei a reproduzir essas técnicas na casa dos outros clientes. Então o que para ela era o básico para a casa dela, para esses outros clientes, era um puta diferencial na limpeza, né? Tipo, caraca, olha como ele limpa os cantos, né? Tipo, nossa, é difícil vir alguém aqui em casa que limpa os cantos. E eu falei, cara, ó, limpar os cantinhos é um diferencial. tem valor. Então eu fui juntando várias características, tanto da limpeza quanto do posicionamento, para eu poder ganhar o meu espaço no mercado, o meu lugar de reconhecimento, né? Para o meu posicionamento ser respeitado. Então, quando as pessoas começaram a me indicar de forma positiva, então o meu posicionamento ele era respeitado. Então, eu começava... O que eu entendi, né? Que eu precisava me apresentar e apresentar o meu trabalho antes da contratação. Porque eu não fazia isso. Simplesmente, a pessoa me chamava, via o dia que estava disponível e ia e tentava dar conta de tudo, né? Então, a gente chega na casa da pessoa
meio que vulnerável a servir tudo que a pessoa pedir, né? E aí teve até uma vez que eu não cheguei a sair chorando, mas quando eu entrei no ônibus eu comecei a chorar. Mas chorar de raiva de mim, de ter permitido que a cliente ela me levasse à exaustão física, né? Porque eu saí exausto, era uma casa que eu já tinha ido 1, 2 vezes, e eu ia pelo dinheiro mesmo, era minha primeira cliente a R$ 200, né? Falei, cara, não, eu vou porque tipo, minha primeira cliente é 200 e tal. Só que eu percebia que ela era bem abusiva, né? E aí eu falei, cara, não tá certo isso. Toda vez eu saio 7h30, 8 horas, 7h30, 8 horas, e vai escurecendo, ela vai pedindo coisa, eu vou fazendo, e eu vou me exaurindo, né? Então o que que acontecia? Eu esperava que o cliente tivesse noção, entendeu? Mas se ele é abusivo, ele vai arrancar o seu couro até você aguentar, né? E só que eu não sabia como me posicionar. E aí, quando eu voltei chorando pra casa, eu entendi. Falei, cara, olha o que que eu permiti a pessoa fazer comigo, entendeu? Então, quando eu peguei aqueles R$ 200, falei, cara, olha o que que eu permiti a pessoa fazer comigo por 200 pila, sabe? Cara, eu fiquei assim, indignado comigo, entendeu? E eu falei, cara, se um dia ela me chamar de novo, eu vou falar pra ela que eu tenho horário pra sair. Ela me chamou de novo, tal. Aí foi dando a hora de eu me posicionar, fui só empurrando com a barriga. Falei, cara, já era pra eu ter me posicionado cedo, já passou do almoço até agora nada. Aí quando foi umas 3 e pouco, falei, cara, eu preciso falar, né? E eu falei pra ela, falei, olha, o que que você gostaria que eu fizesse até as 17 horas? Porque eu vou encerrar o meu atendimento às 17 horas. Cara, essa mulher ficou louca. Imagina. Como assim você tem hora pra sair? Porque a gente nunca tinha, ela usou a palavra acordar. A gente nunca acordou que você tinha hora pra sair. E vai ficar coisa pra trás, vai ficar coisa sem limpar, porque não vai dar tempo de fazer tudo até às 5 e tal, nananana, ficou louco. Eu falei, mas agora eu tenho hora pra sair. Ela ficou puta, brava, brava, brava. E eu me mantive ali, né? Firme. Firme. Vou sair 17 horas e o que ficar, ficou. Ela, faz isso e isso aqui só então. Falei, então tá bom. E aí eu já esperava o óbvio. Ela nunca mais me chamou. Ela tinha chamado umas 3, 4 vezes. Então o dia que eu me posicionei, ela não me chamou mais. E de tanto ela repetir, mas a gente nunca acordou que você tinha hora pra sair. Mas a gente nunca acordou. Você nunca me falou que você tinha uma hora pra sair. Eu falei, Tá aí. aí. Eu preciso apresentar o meu trabalho. Foi quando eu criei um texto, como se fosse um contrato, Uhum. especificando tudo. A hora que eu entro, a hora que eu saio, o que está incluso, o que não está incluso, o que o cliente precisa me fornecer. Fiz um contrato mesmo. Então toda pessoa que vinha, Alberto, eu apresentava isso. Deixa eu te explicar como é que funciona o meu trabalho. E aí foi quando eu comecei a entender sobre perfis de cliente. Você é limpador, mas nem toda casa é para você. Nem todo cliente é para você, né? Vamos supor, essa pizza aqui ela não é para todo mundo. Ela tem um cliente que é para ela. Sim. Entendeu? E aí eu entendi que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então eu precisava definir quem era o meu público. Então, a partir do momento que eu estabeleci esse texto e comecei a apresentar, os ranca-couro abusivo, nunca mais entrei na casa deles. Porque eles esperam alguém que dê conta de tudo, tal. Quando você se posiciona, ele não te contrata. Não serve. Então isso foi uma coisa que me tranquilizou também. Tipo, cara, olha, eu não vou perder esse dinheiro. Porque às vezes eu ficava assim, né? Tipo, cara, se eu falar que eu tenho hora pra sair, a pessoa não vai me chamar e aí eu vou ficar sem cliente. Então eu tive que lidar com essa crença de escassez, né? Pra eu parar de ficar me conectando com o cliente abusivo. Então, Primeiro, se conectar internamente. exatamente. Pra depois conseguir mudar o externo. E aí quando a pessoa ela vinha querer barganhar alguma coisa, eu me mantinha. Sabendo que eu ia perder essa cliente. Mas eu me mantinha. Por quê? Eu falei, cara, se eu entrar na casa dela, se eu abrir mão disso, eu vou sair esgotado. Vou sair tarde, desvalorizado. Então, tipo, não compensa. É melhor ficar em casa do que passar humilhação, né? E eu ficava em casa mesmo. E aí, quando pintava um cliente que falava ok, ou seja, leu toda ali a minha descrição, entendeu o teu trabalho, falei, cara, é agora que eu vou fazer um trabalho incrível na casa dessa pessoa. Por quê? Porque esse que entendeu o meu atendimento vai me indicar para outro. Claro. Né? E ele já vai te indicar
com as tuas Com condições. todas essas Ó, condições. ele entra tal horário e sai tal horário, mas tu não viu o que ele fez aqui. É isso É mesmo. isso. E aí eu fui aprendendo mais técnicas, fui aprimorando o meu trabalho. Aí teve uma vez que eu apareci no programa da Ana Maria Braga, foi em 2019. Ó. Aham. Foi uma baita oportunidade. E aí eu tava dando uma dica de como eu limpava os espelhos de uma cliente, né? Pano úmido, pano seco, tal, com vinagre. E aí na época eu fazia freelancer de bartender, além de faxineiro, era freelancer de bartender nos finais de semana. E aí um colega meu que também era freelancer, ele trabalhava com limpeza de vidros, só vidros, tanto de casas, vitrines, só limpeza de vidros. E aí ele assistiu a matéria, falou: Nossa, Humberto, show a matéria e tal. Ei, mas olha só, você tá perdendo muito tempo limpando vidro, cara. Compra esse equipamento aqui que eu uso, esse rodo, que você vai otimizar muito o seu tempo. Aí eu fui lá, comprei o rodo. No início eu meio desengonçado para usar o equipamento, mas aí eu assisti os vídeos dele e falava: Cara, eu preciso aprender a técnica para usar esse rodo, porque eu tô aqui, o rodo chega a cair da mão na hora de usar. E ele ali é só deslizando. Então, que técnica é essa que ele consegue fazer isso, né? Aí fui treinando. E aí o que acontece? Falei, bom, os vidros agora já não ficam mais manchados, porque aprendi a técnica, então tudo brilha. A técnica do piso, Dona Lucy me ensinou. É. Então agora, tipo, não fica mais manchado o piso, né? Os cantinhos, montei meu kit de cantinhos, para não ficar nenhum um cantinho para trás, entendeu? Então eu fui aprimorando meu trabalho, cara, juntando todas essas técnicas, né, para chegar na casa dos clientes e oferecer o melhor trabalho, né? E sempre pedindo o feedback, sempre, cara, para saber o que eu estava deixando para trás, talvez se eu estivesse com algum vício, né? O que eu poderia melhorar, sugestão e tudo mais. E, paralelo a isso, a rede social. Então, eu comecei a compartilhar também o meu dia a dia de faxineiro na internet, né? Para mostrar para as pessoas o meu trabalho e quebrar esse preconceito de que homem não limpa bem, né? De que não é profissão para homem. Então, eu usei muito a internet para quebrar esse preconceito, né? Porque eu determinei uma coisa pra mim lá no começo. Como as pessoas tinham muito receio em me contratar por ser um homem, e tinham alguns rótulos de ser garoto de programa, né? Por ser todo marombeiro, né? Então algumas pessoas falavam assim, esse cara aí ele vende corpo Ele dele. vende o corpo, né? Vai limpar é nada. E, cara, isso me irritou. Eu falei, eu vou provar pra esses filha da mãe que eu sou um profissional de limpeza, entendeu? E eu ainda vou escolher para quem eu quero trabalhar. Eu fiquei tão puto que eu declarei que eu iria ser reconhecido como um profissional de limpeza e que eu iria ainda escolher para quem eu queria trabalhar. Vou escolher o meu cliente. Eu vou escolher o meu cliente, né? Cara, e fui, trabalha, divulga e tal. E realmente chegou um tempo que eu não tinha como colocar cliente na minha agenda mais. E comecei a criar uma lista de espera de 30, 40 dias. Nossa, imagina eu esperar 40 dias. 40 dias. Tinha gente que esperava. Aquela cliente, ela já deixou 60 dias sem limpar. Ela tinha que esperar mais 40 pra te ir lá. Imagina quando tu chegasse. A vez que eu tive uma lista de espera mais longa foi de 40 dias. Eu fui, deixa eu ver, quando que eu tenho vaga aqui, falei, caraca. 40 dias. Aí a cliente falou o quê? Agenda aí, quando estiver chegando perto, você me lembra. Imagina. Ela esperou os 40. Esperou. Nisso ela contratou outras. Sim, pra ir ali, mas o dia dela ali, ela não perdeu. Ela não abriu mão daquele dia. Não abriu mão daquele dia. Então eu tinha uma lista de espera ali de 15, 20, 30 dias, né? E foi onde eu comecei a escolher mesmo o meu perfil de cliente. O cliente que eu gosto de atender tem esse perfil aqui, né? Aí tu falou lá no início e me trouxe aqui que se lá no início não tinha ninguém para ensinar, né? Não, e aí assim, ó, eu já vi dois campos aí, ó. Não tinha ninguém para ensinar como limpar. Não tinha ninguém para ensinar quais os melhores produtos, né? E qual produto eu uso para qual superfície. Isso não tinha no mercado. E também não tinha no mercado, eu não sei se tu trabalha com isso, mas como elas podem se posicionar na internet para isso. Sim. Então tinha aí um mercado aberto para ti, né? Completamente. Mas que eu não via, porque a minha intenção mesmo era crescer por minha
sabe assim, por conta própria. Eu não pensava assim no outro, em ajudar o outro, né? Quer dizer, pensava em ajudar o outro, mas não ganhando dinheiro. Sim, Tanto que eu abri o canal no YouTube para poder compartilhar essas técnicas, para ajudar, gratuitamente para quem assistisse, né? gratuitamente. Só que eu nem cogitava vender técnica de limpeza, por próprio preconceito da minha parte também. Tipo, cara, limpar qualquer um limpa. Quem que vai comprar um Como curso limpar, de como limpar, sendo que limpar qualquer um limpa, né? Só que isso é um grande preconceito, né? E eu, tipo, não vi isso como um mercado promissor. Por ser tão básico. Não precisa de, sei lá, de faculdade e tudo mais. Então não foi um mercado que eu... Então eu abri o canal no YouTube e todas essas técnicas que eu ia aprendendo, eu ia jogando lá no canal. A técnica do vidro, a técnica do piso, a técnica do box, do vidro do box, né? Fui jogando lá. Aí foi quando começou ali o meu direct bombar, né? Porque eu tava produzindo bastante conteúdo e tal, as pessoas acompanhavam as faxinas. E aí começou uma galera a pedir curso. Ah, você não tem um curso para ensinar essas técnicas? E eu, não, mas também não, tipo assim, cara, isso não vai dar dinheiro. Pensava, né? Falei, cara, vender. Tinha as pessoas ali pedindo e tal, mas eu não via uma forma assim, tipo, nossa, isso aí vai escalar. Ah, tu Né? não via como um mercado promissor, por Não, não exemplo. via. Não Achava que via. não ia dar certo. Não, não. Porque, na Aí, verdade, quase ninguém via isso antes da pandemia, né? sim, essa valorização da limpeza, né? É, e a valorização do curso online, Verdade. né? Eu sei que eu preciso montar sei lá, uma estante, alguma coisa. Hoje, eu não preciso mais contratar um montador. Tu vai no YouTube, Sim. bota o modelo Aham. dali e tu vai E montando. dá lá. Antes da pandemia não era tão divulgado assim essa Sim, técnica. A verdade. partir dali da pandemia, isso começou a fluir mais. Foi. E foi ali que tu conseguiu ver um mercado ou não ainda? Aconteceu outra coisa mística. Olha aí. Eu resolvi ceder essa parte de curso. Falei, cara, vou então dar curso. Só que presencial, né? Nem passava da minha cabeça online, né? Aí abri a minha primeira turminha de curso presencial. Foi umas. Quantas pessoas foi, cara? Não sei, 5. As 5. Aí eu tinha uma pequena equipe, né? E aí foi o pessoal da equipe que tava junto comigo. Foi mais uns convidados e tal. E fez uma turminha, né? Mas quem comprou mesmo ali o treinamento, acho que foi umas 5 pessoas. E, cara, aquilo virou uma chave. Falei, nossa, por que eu nunca pensei nisso antes? Do tipo, sou professor, eu gosto de ensinar, amo ensinar, né? Tipo, não gosto, eu amo ensinar, né? Como é que eu não pensei nisso antes e tal? Então eu vou conciliar, fazer aqui minhas faxinas e, paralelo a isso, dar o curso presencial das técnicas, né, que eu utilizo e tal, para que elas possam também vender o serviço delas no mesmo preço que eu estava vendendo, né? Porque nisso, passou ali uns 3 anos, eu dobrei o valor da minha diária. Então eu estava com lista de espera Com valor duas vezes mais. duas vezes maior. E escolhendo o E cliente. escolhendo o cliente. Aí eu vi a carência do mercado. Falei, nossa, esse mercado tá carente de bons profissionais, hein? Porque tem diarista rolê. Então esse cliente ele não precisa ficar 40 dias me esperando. Mas ele ficava. Mas ele ficava, né? E para pagar o dobro ainda. Entendeu? Então foi aí que eu vi uma escassez no mercado e uma oportunidade para as diaristas. Falei, cara, se as diaristas soubessem, né, se posicionar nesse mercado para alcançar esses clientes, não era só eu que ia estar ganhando 300 pila, não era só eu que ia estar ganhando o dobro, né? Muitas outras com baita potencial também estariam ganhando o dobro. E só que tipo, foi só um pensamento assim, sobre a possibilidade de outras também ganharem esse valor, né? E aí eu até falava na internet, olha, vocês também podem, não é um valor assim impossível. E aí elas falavam, não, Berto, é impossível, né? Você ganha esse valor só porque você tem, sei lá, 7.000 seguidores, 5.000 seguidores. Eu, cara, não é sobre isso, é sobre um mercado carente e tal, né? Mas é isso, foi isso. Aí veio a pandemia, eu falei, cara, como é que eu só dei um curso presencial? E aí, na pandemia, veio o boom do mercado digital. Isso. E aí alguns lançadores começaram a
vasculhar a internet atrás de experts, né? Uhum. Aí me encontraram ali, fizeram parceria e tudo mais. Aí teve uma lançadora que ela perguntou, você não quer fazer lançamento e transformar isso num curso e tal, digital? E aí eu pensei, cara, como é que eu vou ensinar uma pessoa a limpar por vídeo? Porque na minha cabeça eu precisava que a pessoa Mostrar. estivesse ali mostrar a técnica ao vivo, né? E aí ela me convenceu que não, que dá sim. Que eu falei, cara, pandemia, vai saber quando que vai voltar, né? Eu vou fazer uns vídeos então, Vamos tentar. vamos tentar, né? E eu falei, olha, cara, não é que funciona mesmo? Vou colocar mais energia nisso, né? Aí acabei trocando de equipe dela, troquei para uma outra equipe mais Uhum. robusta, né? E aí quando veio a pandemia, como eu tava com a minha reserva ok, eu não tava desesperado, a pandemia foi um momento que eu relaxei. Sabe assim, tipo, cara, eu vou ficar em casa, Descansou um pouquinho. descansando, entendeu? Tô com uma reserva aqui para meses sem faxinar, porque eu sempre tive isso em mente, né? Claro, tem uma reserva de Eu- emergência. Eu dependo do meu corpo, né, para faxinar. Então, se acontece qualquer acidente, e eu tiver que ficar parado, Como é que vai fazer? como é que eu vou fazer? Então, eu preciso ter uma reserva. Então, desde o início, eu fui alimentando essa reserva, né? De pelo menos uns 3 meses sem trabalhar. Então, como eu estava com essa reserva, eu resolvi relaxar. E aí, por que eu falo que vem a parte mística, né? Porque eu estava, cara, não sei se eu estava limpando, não sei o que eu estava fazendo. Só que eu estava questionando sobre uma situação que eu passei quando eu tinha uma equipe de colaboradoras, né? Uhum. E que eu acabei não me identificando nessa parte, acabei dispensando todo mundo e tal, porque foi muito estressante, Desgastante. desgastante, porque eu conciliava com a limpeza e tal, né? E acabei dispensando e eu fiquei questionando Deus de novo, né? Tipo, por que eu precisei passar por aquela situação, né? Porque eu coloquei muita energia, né, para fazer dar certo e tal, para fazer as meninas ganharem dinheiro. Só que mesmo assim foi uma coisa que me desgastou muito. Eu falei, cara, esse não é o caminho. E aí eu não sei se estava limpando, eu não lembro muito bem agora, né? Mas de novo, meses depois, né, eu sempre questionando, cara, por que eu passei por aquela situação? O que aquela situação quis me mostrar? E aí ouvi uma frase bem rápida na minha mente de novo. O método um diarista prospera as pessoas. Tipo, eu limpando assim e tal, falei, cara, o que aquela situação quis me mostrar? Como é que é a frase? O método um diarista prospera as pessoas. Ouvi essa frase. Eu transformar a minha metodologia de trabalho num curso. Cara, ficou nítido. É isso. Porque as pessoas da minha equipe que replicavam o treinamento que eu dava, eu perdia eles. Eles enchiam a agenda muito rápido. Eu percebi que na minha equipe tinham 2 perfis comportamentais, né? Tinha uma galera que tinha um nível de consciência maior, ele conseguia olhar para o cliente como um cliente, então ele conseguia ser mais compromissado, né? E o treinamento que eu dava para minha equipe, cara, era muito personalizado. Então, a primeira faxina que eu fazia com eles, da faxina, o dinheiro que eles ganhavam da faxina, eu já passava numa loja para eles montar o kitzinho deles. Ó, você tem que comprar pelo menos esse rodo. Você não pode chegar na casa de nenhum cliente sem esse rodo. Por conta dos vidros, né? Sim. Aí montava o kit cantinho deles e tudo mais. Então a forma deles abordarem o cliente, ó, quando o cliente abrir a porta, fale isso, isso e isso. Peça para o cliente te apresentar a casa. Peça para o cliente te mostrar o que mais está incomodando na casa dele, qual que é a prioridade dele. Conheça a dor do seu cliente quando você entra na casa dele. Terminou a faxina, peça o feedback, entendeu? Então eu levava essa pessoa junto comigo na faxina, ensinava todas as técnicas. E aí depois eu ia com essa pessoa na faxina para ser dele essa faxina, para depois eu fiscalizar a faxina dele ou dela, Sim. porque tinham 2 homens na equipe, né? Uhum. Para corrigir ali, pontuar o que poderia melhorar, o que esqueceu e tudo mais. E a partir dali aquele cliente era dele. E aí ele voava e te deixava sair. Exatamente. Ah, ele já aprendeu tudo que tinha que aprender. Essa parte da equipe. Uhum. Então tinham algumas pessoas da equipe que voava. Só que tinha outra parte. Que tem um outro perfil comportamental.
E esse daí que foi ficando, né? E aí, que perfil que era esse, né? De extremo descompromisso. Muito descompromissado, cara. Muito, 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 muito. De o cliente me ligar, cadê a pessoa? Eu, putz, cadê a pessoa? Boa pergunta, né? Era pra estar aí já, não chegou. Aí liga pra pessoa, não passei bem durante a noite. Eu, então por que você não me ligou? Pra eu colocar uma outra pessoa no seu lugar, pra não deixar o cliente na mão, né? Então começou a ser muito frequente essas coisas assim, de deixar o cliente na mão, de me deixar na mão, né? Eu, putz, cara, não é isso que eu quero. Aí dispensei. Então, quando veio essa frasinha, o método de Diarista Prospera da pessoa, eu falei, cara, é isso. Aquelas que aplicam, elas saem do básico. Elas saem daquela faxina do valor básico, do 150, elas vão pro 200, pro 250. Falei, cara, é isso. Vou transformar essa metodologia num curso para diarista, que é uma coisa que não existe. Eu sofri lá no início que não tinha. Exatamente. Era algo que eu queria lá atrás e não achei. E falei, cara, vou montar. Só que eu não coloquei muita expectativa também. Falei, cara, se vender um e a pessoa colocar em prática, é uma vida transformada. Tudo certo. Se vender 2 e a pessoa colocar em prática, porque tem que colocar em prática, é um treinamento. Colocando em prática dando certo. Colocou em prática, dá certo, né? Falei, cara, se ela colocar em prática, vai dar certo. Então é 2 vidas. Então eu coloquei 0 expectativas, né? Uhum. Aí eu tinha recém trocado de equipe ali. Que eu tinha feito um lançamento muito básico, assim, básico. Mas para também sentir o mais mercado, pra sentir, né? e tal. E quando veio esse insight do curso, eu gravei esse curso na pandemia, inclusive. Uhum. E com um celularzinho Samsung, cara. Porque veio um insight, eu falava, cara, eu preciso transformar isso no curso. Qual que era o recurso que eu tinha? Um celular. É isso. Faça Um com que celular, você tenha. cara. Um celular e um tripé. Então esse foi o meu primeiro curso, né? E aí, falei, cara, e agora? Que valor que eu coloco nisso daqui, né? Pensei muito, quanto vale isso, né? E na época, o primeiro valor que eu escolhi foi R$497. R$500, né? E lancei. Aí usamos toda a fórmula de lançamento, a estratégia e tal, né? E aí, pra minha surpresa, acho que entrou umas 100 alunos. Então, no primeiro desse novo. Aham. Dinheiro bom, hein? Entrou umas 100 alunos. Eu fiquei chocado. Tipo, pra mim, se vendesse 1, 2, 3, 4, 5, 100, veio 100. Que a gente usou, aplicou tudo bonitinho, fez as lives e tudo mais, tudo aquilo lá, né? Uhum. Só que eu coloquei 0 expectativa, né? Porque o próprio preconceito, né? Do tipo, pô, vou comprar um curso que vai me ensinar a limpar. Então eu pensei, cara, vai ter muita gente com esse preconceito, né? Vou colocar a expectativa lá embaixo. Só que, para minha surpresa, essa carência ela existe no mundo das diaristas. Não são todas que estão com a mente fechada. Tem aquela que realmente está procurando uma capacitação, um direcionamento, né? E eu achava que era pouco, mas não é pouco não, cara. É bastante gente. É bastante, que aí depois eu fui abrindo outras turmas, né? E sempre nessa quantidade de aluno, entendeu? É. E graças a isso eu consegui me aposentar das faxinas, né? Ah, então calma aí. Essa informação é importante. Hoje, se você que está assistindo quiser que o Humberto vai lá na sua casa, o valor, então, vai ser muito mais alto. Né? Agora é um valor de... Na verdade, hoje eu dou treinamentos. Conseguiu, então, virar aquela chave lá do início. Então hoje eu dou até treinamento para funcionária. Ah, é? Funcionárias domésticas. Tipo a dona, sei lá, dona da casa. Tem lá os seus funcionários, Sim. ela te contrata para Sim. ensinar os funcionários dela. Sim, para otimizar o tempo deles, né? Empresas também? Empresas também. Ah, empresas também. Dá palestra hoje, não? É raro dar palestra, é mais treinamentos de limpeza mesmo. É? Palestra nem tanto, é mais treinamento. Porque tem um nicho aí de palestras também, né? Pode ser. Para essas empresas que trabalham com limpeza, né? Sim. Sei lá, essas empresas terceirizadas que tem que cuidar da limpeza, sei lá, de prédio, de estabelecimentos, de alguma coisa. Daqui a pouco essas empresas aí, ó, é um nicho, né? Fique ligado lá, o pessoal lá da Semana Cipat lá, né? Que as empresas que tem um X quantidade de colaboradores tem que ter a CIPA.
naquela semana da CIPAT, tu tem que trazer palestras e tal para falar sobre a segurança do trabalho. Sim. E a parte da limpeza também é uma parte de segurança do trabalho, Exato. porque eu tenho que saber manusear um produto, Sim. né? Eu tenho que saber me agachar para pegar algo Sim, pesado, sim. para não me machucar e Exato. tal. Então, ó, vocês aí, tá? Semana da CIPAT, daqui a pouco pode falar com o Humberto. Tem, Verdade, cara. né? Porque é um mercado que está muito carente mesmo. Tanto Tá. que hoje, quando veio esse insight de transformar, né, a minha metodologia de trabalho num curso, veio também esse direcionamento de profissionalizar a faxina. Sim. Não só no posicionamento, mas também profissionalizar os itens de limpeza, produtos e equipamentos. Uhum. Porque uma coisa que eu achava injusto eram os produtos que eu tinha que limpar, porque não eram produtos que realmente me ajudavam. Então vamos supor, eu cheguei lá para limpar uma casa dos 4, 5 meses sem limpar. Então quais são os produtos que tem lá? Supermercado, né? Aquele que não vai tirar aquela sujeira, Não né? vai tirar. Então eu vou ter que descontar onde? A falta de eficiência do produto. Na força. Na força. Entendeu? Então eu não achava justo. Falei, não, peraí. Porque as empresas, vamos supor, a cozinha industrial não vai usar um desengordurante do supermercado. Não. E por que eu não tenho acesso a esse produto? Para otimizar meu tempo. Entendeu? Sei lá, um restaurante, um hotel, eles não vão usar esses produtos do supermercado. Eles têm produtos, entre aspas, fortes por conta da demanda, otimização do tempo e tudo mais. Só que quando eu olhava onde eu posso ter acesso a esses produtos, eu não via lugar nenhum. A referência era sempre o supermercado. Uhum. E aí, fazendo um lançamento meu, abrindo uma turma, eu estava indicando elas esse rodo, que esse meu amigo indicou, e aí a empresa viu, na verdade foi um representante, mostrou para o dono da marca, e a marca me chamou para conhecer a empresa e os produtos e os equipamentos. E é uma empresa de produtos e equipamentos institucionais. Legal. Cara, a minha limpeza depois disso, a minha saúde e a minha limpeza deu um salto gigantesco. Por quê? Porque os produtos institucionais, eles são concentrados. Então, cara, Não vai fazer tanta a força. reação química é muito maior, entendeu? Então ele foi conhecendo sobre pH, tipo de sujidade orgânica, sujidade inorgânica, pH alcalino, pH ácido, pH neutro, tipos de superfície, né, equipamentos. Então eu consegui profissionalizar a limpeza, né? E fui passando para as meninas. Gente, ó, em vez de esfregar com a vassoura, esfrega com esse equipamento. Em vez do rodo convencional, compra esse rodo. Em vez de jornal e álcool para limpar vidro, compra esse equipamento. Ó, esse desengordurante para o banheiro, esse produto para desencardir o piso. Tudo institucional. E elas foram me trazendo os feedback. Nossa, Humberto, estou diminuindo meu esforço físico, né? Estou limpando mais rápido. Estou saindo das faxinas menos quebrada. Imagina. E aí onde eu estou hoje, né? Nessa missão pela profissionalização da limpeza, de fazer com que ela seja mais valorizada, que o profissional ele seja mais valorizado, que ele seja reconhecido como profissional e não como coitado, Isso. né? Importante. Só que isso parte do profissional se posicionar. Então é uma coisa que eu ensino muito elas a como se posicionar para elas conquistarem esse respeito, né? E a profissionalização dos equipamentos, da gente sair do doméstico e ir para o institucional. E não é algo que o cliente tem em casa. Por isso que eu ensino muito elas a montar o kit faxina delas. E tu não tem o kit Humberto Diarista para vender? Tem. Tem parcerias com as empresas hoje? Tem não? também. Tem Uma também? loja. Consegue? Sim. Então conseguiu aí outros caminhos, Sim. não daquele tradicional. Exatamente. Então hoje eu tô nessa missão aí de abrir a mente das meninas mesmo, né? Porque tem muitas que, por estarem na profissão há muito tempo, já estarem calejadas, já estão naquela zona de conformismo. Já foram condicionadas aquilo ali, Já né? está com a mente condicionada, né? Só que, cara, eu tenho muita aluna que nunca fez faxina, que entrou agora nas faxinas e tá bombando, né? Inclusive as que mais crescem, as que mais prosperam, assim, de uma forma até mais rápida, são as mais jovens, por conta da mentalidade, né? Não tem muitas crenças enraizadas, entendeu? Então ela vê o método e ela já vai aplicando passo a passo, né? Tem umas que são resistentes,
querem pular etapas, essas mais antigas, né? As mais novas, elas entendem, elas conseguem enxergar o passo. Ah, eu faço isso, depois eu faço isso, e elas vão fazendo. E, cara, aquelas que nunca fizeram faxina, elas crescem muito rápido também. Por conta disso, não tem a mentalidade condicionada. E não tem aquele vício, né? Não tem vícios. Então, aquelas que nunca fizeram faxina, cara, elas crescem mais rápido do que aquelas que já estão há 10, No 15 mercado. anos no mercado, né? Com a mentalidade bem machucada e condicionada. Imagina. Humberto, a gente tem uma limitação ainda hoje de equipamentos. Então, a gente já está aqui 1h20. Uia! Passou rápido, né? Você sentiu que passou rápido? Eu senti que passou muito rápido. Eu queria falar mais. Tem muita coisa ainda pro Humberto nos trazer aqui. Mas como a gente ainda tem a limitação, e avisar que a gente vai entrar num outro momento do ao vivo. Tá. E aí a gente vai trazer, vamos te convidar para voltar aqui nesse ao vivo. A gente quer trazer de duplas também. Legal. Daqui a pouco tu traz alguma aluna tua que aprendeu alguma outra coisa. Vai ser um prazer. Ou tu traz alguma cliente, Sim. né? Ou representante, um representante de alguma empresa que tu Aham. trabalha. Pra gente ter um bate-papo um pouco mais amplo do mundo, assim, dos Vai ser um negócios, prazer, cara. do que tu aprendeu, qual o caminho que tu tá trilhando Sim. e tal. Mas a gente vai chegar nesse momento e a gente vai voltar aqui. Cara, vai ser um prazer. Mas, como a gente já está indo para o final, eu queria que tu trouxesse aqui quais são os teus próximos passos, quais os produtos que tu tem aí no mercado, o que está vindo Sim. de lançamentos. Tu vai lançar alguma coisa? Não vai? Como o pessoal te encontra? Sim. O que tem aí pela frente? Legal. Então, o pessoal me encontra nas redes sociais como um diarista, né? Hoje eu uso mais o Instagram, né? Então é @umdiarista com um H, de Humberto. E próximos passos, eu tô com o lançamento de um evento agora. Cara, vai ser fantástico. Eu fiz o primeiro encontro nacional de diaristas há 2 anos atrás. E foi um sucesso, cara. Eu fiz, sabe aonde? Um lugar muito chique. Eu consegui fazer no Hotel Majestic. Sério? Aqui? Lá na beira-mar. Quantas pessoas? 300 diaristas. Do Brasil inteiro. No primeiro encontro. No primeiro encontro. E agora vai ser o segundo? Agora vai ser o segundo num resort. Qual resort? Águas Mornas. Olha aí. Lá no município de Águas Mornas. Eles inauguraram recentemente um centro de eventos que está com uma estrutura fantástica. Som, iluminação. Incrível. Quando que vai ser? 20 e 21 de setembro. E as inscrições estão abertas. Tem vaga ainda. Tem vaga ainda. Então você que é diarista, tá super convidada, tá? Entra lá no meu Instagram. No Instagram do evento também, @enalimp, de Encontro Nacional de Limpadores, né? Tá. Então, Enalimp é o Instagram do evento. Então, tem o WhatsApp lá, garanta o seu ingresso. Então, é um ingresso que vale para os 2 dias, né? São 2 dias de evento? São 2 dias de evento. Então, vão ter comigo 15 palestrantes. Então não é só o Humberto que vai estar lá conversando com eles. Não, tá levando gente de outros. Inclusive um grande influencer, né? A gente contratou o Diários do Gui, tem quase 4 milhões de seguidores. Sim. Vai estar lá com a gente também. Vamos fazer um bingo de uma moto 0 km no último dia. Meu Deus. Ô, produção, já se inscreve aí, faz favor. Vou fazer a inscrição aqui agora. Já entra aí, já. Reserva aí. Então a gente tá com uma mega estrutura para você que é diarista. Então, assim, não é um evento para mim ou para as patroas, digamos assim, né? É para faxineira. Então a gente trouxe toda essa galera para mostrar para a diarista que ela é importante, que ela é reconhecida, que esse evento é para ela, que ela tem valor, né? E ali a gente quer mesmo que elas se conectem com outras meninas, se conectem com os patrocinadores. Então a gente está com 7 empresas lá, tudo da área institucional, com produtos e equipamentos profissionais para otimizar o nosso tempo. Então ela vai ter acesso a esses produtos dos patrocinadores, a oficinas, várias oficinas práticas, né? Palestras, tudo para diarista. Bacana, cara. E eu fico feliz porque naquela primeira vez que tu participou com a gente, eu ainda estava criando essa tal parte de curso, né? Lembra? Tu ainda estava fazendo faxina. Faxina, ainda estava na faxina. Tava sim, mas já tinha um olhar diferente, né? Sim. Já estava trilhando. E aí agora tu volta aqui, quase 5 anos depois... E não tá mais faxina, tem cursos, tem palestras, tem esse evento. Sim. Dá pra dizer, é um mega evento, né? É um mega evento. E que te consome bastante tempo pra poder criar isso, né? Produzir um evento, cara. Antes eu achava
ia pros eventos, assim, dependendo do valor do ingresso, eu achava caro, né? A pessoa não tem. Cara, mas agora que eu faço eventos, o agora mais barato é pagar o ingresso. é complicado. Porque produzir um evento é puxadinho. Hoje eu percebo que pagar é o mais fácil. Tudo que tá por trás daquilo, né? Tudo E que fazendo tá com por trás. carinho, com aquilo que tu te Sim. propôs a fazer lá no início, quando tu veio pra cá, né? Exatamente. Que é pra realmente a pessoa ter uma experiência de acolhimento. Tipo, cara, realmente foi feito pra mim esse evento. Humberto, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço. E Então, voltarei com certeza. Sim, vamos voltar no ao vivo aqui. Tu vai Tá. trazer alguém Vou aqui pra trazer. gente trazer, conversar junto. Vários alguéms. Vários, vai ter bastante gente pra gente poder trazer. Humberto, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Sucesso pra vocês. Igualmente, cara. E até mais, a próxima. mais sucesso pra ti, né? Amém. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau.